Boa noite, meus amigos. Dando continuidade à sequência dos nossos vídeos, nós iremos falar sobre as 5 principais tendências que vão determinar a logística pós-pandemia. Parte 1. A pandemia afetou regiões centrais de muitas cadeias de suprimentos globais, o que fez com que 94% das empresas globais tivessem ao menos um fornecedor de primeira ou segunda categoria afetados pelo coronavírus, o chamado Covid-19. Com isso, o impacto sobre a logística da pandemia está sendo histórico, exigindo uma rápida mobilização das organizações para cumprir obrigações contratuais de um lado e para manter a produção e distribuição de insumos e produtos, além de atender aos serviços essenciais. No curto prazo, vimos organizações buscando garantir a segurança dos colaboradores, mapear áreas de alto risco e sem substitutos imediatos, estimar estoques ao longo de toda a cadeia, lead times e ainda a demanda do consumidor e de cliente, para projetar cenários e suas implicações financeiras e operacionais. Depois vimos os planos e as contramedidas criadas para assegurar as operações e distribuição no curto prazo. Entre as principais podemos citar: transporte de estoque para áreas que não estavam em quarentena, garantia de capacidade e estado de entrega para os fornecedores, criação de estoques, opção pelo transporte aéreo para diminuir o prazo de entrega, redesenho de produtos, ajustes à nova demanda que pode tanto ter caído quanto ter se elevado subitamente. E finalizando, o relacionamento sólido com os clientes em caso de atrasos. Como se vê, em muitos casos, essas ações foram uma reação pouco ordenada. Só uma pequena minoria das empresas que investiram em mapeamento de sua rede logística antes da pandemia tiveram bem preparadas. Passado esse primeiro momento e a correria inicial, a pergunta que colocamos nesse contexto é: e depois? Como se preparar agora para o que ainda está por vir? Quais as tendências que se desenham na logística pós-pandemia? Como conseguir conjugar a recuperação com a criação de resiliência para o futuro? Para nós, as medidas de mitigação de riscos no curto prazo indicam a operacionalização das 5 principais tendências na logística pós-pandemia. Vejamos quais serão elas. Primeira, produção em regiões mais próximas. Uma opinião até o momento unânime entre os especialistas é que o preço não compensará a distância dos fornecedores. Observou-se que a paralisação das operações mostrou a fragilidade criada pela dependência de certos fornecedores e países, como é o caso da China. Se, por outro lado, encontrar fornecedores alternativos em países do México e Europa Oriental exigirá um grande esforço, por outro, parece que as organizações estão dispostas a isso. Se antes o mais importante era obter o insumo pelo custo mais baixo, agora, por questões de segurança, as empresas vão começar a olhar para produções em regiões mais próximas. Isto, no entanto, não significa a interrupção do processo de globalização e de integração das cadeias de suprimentos, mas sim uma desaceleração. Já a segunda tendência seria a diversificação do local de produção. As empresas vão querer diversificar o local de produção como resposta a essa desaceleração da globalização da cadeia de suprimento, mas também a fim de reduzir a dependência exclusiva de um país ou de um fornecedor. Nota-se aí uma verdadeira queda de confiança nesse modelo, ainda que ele se prove como o mais em conta. A ideia de fundo desta tendência, assim como a primeira, é dividir grandes cadeias de suprimentos em estruturas menores e mais ágeis, que se adaptam melhor a cenários mais complexos. No entanto, essa tendência deve ser equilibrada em função dos custos, da necessidade de racionalização e de auditoria das cadeias, que tendem a fazer com que a quantidade de fornecedores diminua.